Senhoras e senhores, hoje veremos atividades autorreguladas de matemática, SEDUC, Rio de Janeiro. Segundo ano, ensino médio, quarto bimestre, atividade 3, classificação de um sistema linear. Senhores, estamos gravando todas as aulas dessa apostila de matemática para ensino médio. Então, caso precise aprender, se inscreva aí no nosso canal. Em breve teremos novos conteúdos de matemática. Vamos lá para as questões. Teremos classificação de um sistema linear. Senhores, nós temos um sistema linear. Esse sistema ele vai poder ser possível ou será impossível. Caso ele seja possível, ele poderá ser determinado ou indeterminado. Quando que essas coisas acontecem? Vamos lá. Se ele for um sistema impossível, isso vai acontecer sempre que o nosso D for igual a zero e o D de x ou o D de y, os dois, forem diferentes de zero. E ele vai ser possível, porém indeterminado, quando o D for zero, o D de x for zero, D de y for zero, todos esses subdeterminantes, todas forem dando igual a zero. Então, quando isso ocorrer, teremos um sistema indeterminado. Por que isso vai ser isso? Nós já vimos aí agora, na aula passada, que, por exemplo, se eu quero encontrar o x, eu faço como? Eu faço o D de x sobre o D. Se os dois forem zero, fica zero sobre zero. Que isso aqui em matemática, senhores, é uma indeterminação. Aqui, ó, no de cima, vai ser impossível porque quando o D de x for diferente de zero, por exemplo, 5, e o D for zero, isso aqui é uma coisa impossível. Não podemos dividir por zero. 5 dividido por zero é impossível, então por isso dá um sistema impossível. E ele será possível determinado quando o nosso D for diferente de zero. Se o D for diferente de zero, já sabemos que é um sistema possível e determinado. Ok, pessoal? Então aqui, ó, revisando, olha. Quando o D for igual a zero, ele poderá ser impossível ou indeterminado. A gente calcula o D de x. Se o D de x for diferente de zero, ele vai ser impossível. Se ele for igual a zero, ele vai ser indeterminado. Combinado? E sempre que o D, o principal, for diferente de zero, é um sistema possível e determinado. Vamos para as questões. Número 1. Resolva o sistema se possível e classifique-o. Temos aqui, ó, um sistema. Vamos calcular o D primeiro. Para calcular o D, como já vimos, só pegar aqui os coeficientes. Vai ficar 3, menos 1, 6 e menos 2. Senhores, caso esteja com dúvida, tá? Olha a aula anterior, aula passada, que lá explicamos como resolve essas questões. Vamos aqui trocar a cor da caneta, ficar mais fácil. Multiplicamos nesse sentido. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 6, 6. Aqui, olha, ficou menos 6, porque era menos 1. Sendo que sempre que voltarmos, temos que colocar o sinal de menos. Então, ficaram dois sinais de menos, ficou mais. Então, é menos 6 mais 6, que é igual a zero. Ó, senhores, o D foi igual a zero. Então, duas situações. Ou ele é impossível, ou ele é indeterminado. Vamos calcular o D de x para tirar essa dúvida agora. Calculando o D de x, basta, no lugar da coluna x, ó, colocarmos o resultado. Então, vai ficar 1 e 2. 1 e 2. Agora temos aqui menos 1 e menos 2. Resolvendo isso aqui, nós teremos, multiplicando aqui, ó, menos 2 e multiplicando aqui, menos 2. Como tem que colocar o menos no meio, está voltando. Parênteses para não embolar. Ficou menos 2, menos vezes menos mais. Menos 2 mais 2, 0. Então, nós temos que D de x é igual a 0. Então, para achar o x, por exemplo, ó, vai ficar 0 sobre 0. 0 sobre 0, nós temos uma indeterminação. Então, nós temos que é um sistema possível, porém indeterminado. SPI. Sistema possível e indeterminado. Tá ok, pessoal? Então, próxima questão. Questão 2.
Temos aqui x menos 2y igual a 5, menos 3x mais 6y igual a menos 15. Nós queremos saber o que esse sistema é. Vamos ter que classificar. Qual das opções se encaixa? Vamos calcular o D. Calculando o D, aqui nós temos 1, menos 2, menos 3 e 6. Multiplicando, 1 vezes 6, 6, menos 3 vezes 2, 6, menos vezes menos fica mais. 6 menos 6 igual a 0. Opa, então D já é igual a 0. Se D é igual a 0, ou ele é impossível ou ele é indeterminado. Então vamos calcular o D de x para poder tirar a prova, ver o que está acontecendo. Nós temos que x, no lugar aqui, ó, dessa coluna x, vamos colocar esse resultado. Então vai ficar 5 menos 15. E aqui vai ficar a coluna y, menos 2 e 6. Então, nós temos o seguinte: 6 vezes 5, 30, menos 15 vezes 2, 30. Menos vezes menos, mais. Então, aqui ficou mais, não precisa colocar. 30 menos 30 é 0. Então, o D é 0. E o D de x também é 0, que é um D. D de x também é 0. Então, nós ficamos, para me calcular o x, por exemplo, com 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Indeterminado. Então, nós temos um sistema que é possível, porém indeterminado. Letra B é possível e indeterminado. As outras não conferem. Isso aí, pessoal. Questão 2 pronta. Agora, questão 3. Dado o sistema menos 3x mais y igual a 14, 4x menos y igual a 8. Calcule as soluções caso existam. Então, primeiro vamos calcular o determinante, o D, que vai ser menos 3, 1, 4 e menos 1. Resolvendo isso aí, eu vou deixar logo armado aqui o D de x. Porque na melhor das hipóteses, para ser mais rápido, vamos calcular somente o D e o D de x. O D de x é só pegar aqui, ó, essa primeira coluna e colocar aqui. Então ficou 14, 8, 1 e menos 1. Resolvendo esses sistemas, esse primeiro aqui, olha, vai ser igual a menos 3 vezes o menos 1 igual a 3, 4 vezes 1 igual a 4. Então, não deu 0. Então, de cara, sabemos que é um sistema determinado, sistema possível e determinado. Já sabemos, aqui vai ser, ó, SPD, sistema possível e determinado. Então, vamos aí calcular as soluções. Nesse D de x, 14 vezes o menos 1, menos 14, 1 vezes 8, 8. Aqui está errado o sinal, é um sinal de menos, porque sempre que tiver voltando aqui, ó, é um sinal de menos. Então, vai ficar menos 14 menos 8, menos 22. Esse é o nosso D de x. Agora, vamos calcular o D de y. Tem que calcular, não tem jeito. D de y. No lugar da coluna y, vamos colocar o resultado. 14 e 8 vai ficar aqui agora na coluna y. Na coluna x, vamos repetir aqui o menos 3 e o 4. Resolvendo essa situação, multiplicando aqui, menos 3 vezes 8, menos 24. 14 vezes 4, coloco o sinal de menos. Mais vezes mais vai ser mais. 14 vezes 4, 56. Menos 24, menos 56, sinais iguais, soma e repete sinal. Aqui vai ser igual a 60, 70, 80. Menos 80. Agora, para encerrar, basta calcular quem é o x e quem é o y. Nós temos que x vai ser igual a D de x
sobre x. O d de x é o menos 22, dividido por menos 1. Então, x é igual a 22. O y é o menos 80, dividido por menos 1, que vai ser igual a 80. Então, está pronto aí. Encontramos o valor de x e o valor de y nesse nosso sistema. Combinado? Então, vamos lá agora para a questão 4. Antes de continuar, pessoal, verifique se você já se inscreveram no nosso canal, já ativou as notificações para receber todos os vídeos novos e já deixou aquela curtida esperta que ajuda muito no nosso canal. O sistema é possível e determinado. Para qual valor isso acontece? Vamos lá, senhores. Vamos ter que aplicar aqui a situação bem tranquila. Olha, para ele ser possível e determinado, o determinante principal tem que ser diferente de zero. Então, é só montar. Aqui é A2, 3 e menos 1. A2, 3 e menos 1. Isso tem que ser diferente de zero. Resolvendo isso, que é bem fácil de resolver, por sinal, multiplicando aqui, ó, cruzado, menos 1 vezes A, menos A, 2 vezes 3, 6, diferente de zero. Organizando essa pequena equaçãozinha aqui, vai ficar menos A diferente de 6 positivo. Então, A diferente de menos 6. Essa é a nossa resposta, letra D. Pessoal, só isso aí, tá? Espero que tenham compreendido. Pode deixar aí embaixo nos comentários o conteúdo que querem aprender, pois estamos acabando esse projeto. Caso queira Enem, algum conteúdo específico de matemática, frações, equações, fique à vontade, que eu estou aqui preparando os novos projetos, pessoal. Valeu aí, até a próxima.